Cesta básica, como todo benefício social, seja o cartão, seja, enfim, o almoço que a empresa dá, a assistência médica, é sempre um benefício social visto com bons olhos pelos trabalhadores. E os trabalhadores, logicamente, na hora de decidir trabalhar nesta ou naquela empresa, vão dar preferências às empresas que têm um melhor benefício social. E a cesta básica está inclusa nesse meio, sim. As empresas que dão cestas aos seus funcionários, seja por força de acordo sindical, seja por liberalidade própria, elas dão e também fazem como um prêmio de assiduidade e de pontualidade, tá certo? Aqueles funcionários que não tiveram nenhuma falta injustificada durante o mês, ou uma somatória de minutos de atraso por mês, eles têm o direito de receber a cesta básica. Isso diminui muito o absenteísmo e a pontualidade das empresas também, sem dúvida nenhuma. Bem, a diferença entre comprar uma cesta básica de uma empresa especializada em cesta básica e um supermercado, a diferença é bem sensível e bem grande. No supermercado, eu vou te dizer que a diferença está entre 15%, 20% e até 30%. Porque as empresas de cestas básicas, elas são especializadas nesses itens, né? Já o supermercado, ele tem sim os gêneros alimentícios básicos e também outros itens. E, obviamente, um custo operacional muito maior do que as empresas de cestas básicas, né? Um supermercado de médio porte não consome o que uma empresa de cesta básica consome de gêneros alimentícios básicos. Por ano, a gente compra alguma coisa de 8.000 toneladas de arroz e alguma coisa entre 3 e 4.000 toneladas de feijão por ano. E as empresas de cestas básicas, além de não terem esse custo operacional de loja, de quantidade de funcionários, bem maior do que as de cesta, elas são muito focadas nesse tipo de produto. Então elas conseguem, com os seus fornecedores, melhores preços e melhores condições de compra, e por isso mesmo repassa aos seus clientes, que serão as empresas. Então o estudo da safra, o estudo de como vai se comportar, do clima, é muito importante isso durante o ano. Vai estabelecer a sua política de compra na sua empresa. Hoje em dia a internet nos ajuda muito, porque você pode acompanhar as safras da soja, porque quando a gente fala em soja, o óleo de soja, não é só aqui no Brasil, é mundo afora. Os Estados Unidos é um grande produtor de soja. Não adianta você ficar só aqui no Brasil, que o mundo hoje está desse tamaninho, entendeu? Faltou um arroz daqui, o mundo corre lá, opa, eu tenho arroz para vender aí para você, sem dúvida nenhuma. O café, o açúcar, a soja, né? A farinha de trigo, o arroz, tal. Então ele tem aquele comportamento senoidal, né? Como se fosse a marola do mar, né? Isso você tem mais ou menos uma previsibilidade, vê o clima da região produtora, vê as safras passadas da região produtora, você sabe mais ou menos o que esperar e não varia muito. Agora o feijão, eu costumo dizer que o preço do feijão é uma roda quadrada, ele anda aos solavancos, tanto para cima quanto para baixo. Às vezes a safra aqui no Brasil foi muito boa, mas o preço do arroz não baixou. Por quê? Porque a Tailândia quebrou a safra, o Brasil começou a vender para a Tailândia, por exemplo, ou para os Estados Unidos, enfim. Isso acontece mundo afora, já no feijão não. O feijão é uma coisa interna, o Brasil produz o feijão e ele mesmo consome. Então, é uma oscilação muito forte. Muito forte. E o mundo não serve, o resto, os outros países do mundo acabam não sendo um amortecedor muito grande. Até eu sempre comento isso aqui dentro, a expectativa, em termos de commodity, a expectativa de um fato, ela normalmente, ela tem um efeito maior do que o próprio fato. Por exemplo, olha, este ano está previsto seca no Rio Grande do Sul. Então a safra do arroz deve ser pequena, porque o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, tá certo? Ora, mas então só esta notícia já faz com que o arroz suba
vai, 15%, o que é muito, tá? Ok. Aí quando chega lá na safra, quebrou a safra em 3%. Não era para ter subido tanto. Aí o preço até volta para trás. Até o agro, de uma forma geral, tem cumprido muito bem o seu papel com o que diz respeito à safra. Eu não estou falando só no arroz, no feijão, na soja, mas em tudo. De uma forma geral, exceto alguns casos ou outros. Mas o que acontece? A importação e a exportação acabam sendo um amortecedor. Entendeu? Se o Brasil, por exemplo, está com uma super safra de arroz, como eu falei agora há pouco, poxa, o preço aqui vai baixar? Às vezes nem tanto, porque ele começa a vender para fora, para outros países. Para a África, por exemplo, a África é um grande consumidor do arroz quebrado nosso. Então, os commodities, o mundo passa a ser um único país, em termos de commodity. O mundo é um único país. Tá? Um vende para o outro vende para um. Então, o próprio fator cambial é um fator preponderante também nas safras. Porque às vezes você pode ter uma safra normal, mas por qualquer motivo econômico que não daquela safra, tá? O dólar baixou. Quando o dólar baixa, o preço nosso, por exemplo, o preço nosso de um determinado produto, vamos pegar esse produto, custa 10 dólares, tá certo? Por exemplo, custa 100 reais aqui. Vamos supor que o dólar está 5 reais. Então, esse produto está 100 reais, então custa 20 dólares eu exportar, tá certo? Mas vamos supor que o dólar baixe para 4 reais. Então esses 100 reais vai virar 25 dólares. Tem o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, do Ministério do Trabalho, ele exige, ele parametriza uma cesta básica pela quantidade de calorias e a quantidade de proteínas existente na cesta, nos alimentos que compõem uma cesta, tá? Então não existe este ou aquele alimento, não. E também ao longo dos anos, agora eu vou falar sobre os produtos, tá? Ao longo dos anos, uma cesta básica, basicamente, é arroz, feijão, óleo, açúcar, macarrão, café, esses gêneros alimentícios básico do básico mesmo, que aqui no Brasil, praticamente o país inteiro, unanimemente consome. O que eu noto, na verdade, tem alguns itens que pão de forma está entrando em algumas cestas básicas, realmente, alguns produtos, vamos dizer, mais novos. Mas o que mais me chamou a atenção ao longo desses 30 anos que eu já estou no setor de cesta é o fato de as cestas melhorarem a qualidade dos produtos que as compõem. Isso é fundamental. 20, 30 anos atrás a gente via uma cesta com produtos de baixa qualidade, né? Seja o arroz, seja o feijão, seja o açúcar, o café. Hoje em dia ainda tem, mas muito pouco. O próprio mercado depurou isso aí. Tanto os fornecedores de cesta básica, como também os próprios clientes falam, não, eu não quero produto com baixa qualidade, não. Então, ao longo do tempo, eu vejo uma depuração natural da qualidade da cesta básica. Hoje, muito melhor, sem dúvida nenhuma. A cesta de Natal representa de 25% a 30% do nosso faturamento anual. $500 milhão. Os itens que não podem ou não devem faltar na cesta de Natal, o primeiro deles é o panetone. Acho que isso é fundamental numa cesta de Natal, né? De bebida, outro item que acho que normalmente não falta também é o espumante, né? Para no dia 31 de dezembro estourar lá na virada do ano, tá um espumante também. O importante da cesta de Natal, acho que ela compõe a mesa natalina do trabalhador, né? Que é o panetone, as bebidas, né? Depois tem os itens que é para a própria ceia, especificamente, né? E depois também uma coisa tão importante quanto são os itens da sobremesa, né? Que aí a garotada é fã incondicional, que são as balas, os bombons, chocolates, biscoitos, enfim. Os itens da cesta de Natal sofrem muito com as variações cambiais e com as oscilações de mercado, né?
porque praticamente todos os itens da cesta de Natal, não vou dizer praticamente todos, mas a grande maioria é importado. O panetone não é importado, mas a base do panetone é a farinha de trigo, que o Brasil importa quase todo o trigo que consome, porque o trigo é típico das regiões frias, não é o caso do Brasil, um país tropical. Então, esse é um ponto. Frutas secas que tem no panetone, também o Brasil produz, mas tem muita coisa importada. Então, a variação do dólar influencia preponderantemente o preço de uma cesta de Natal. Às vezes, mais do que a variação da economia do país, mas é tão importante quanto. O dono da empresa, o empresário, em algum momento fala, pô, esse pessoal aqui arrastou o piano aqui comigo o ano inteiro, não, eu vou dar um presente para ele. Eu vejo muito isso no empresário, muito. Às vezes eu vejo até dois extremos. Um empresário que ele não está podendo de jeito nenhum, mas mesmo assim ele se aperta para dar uma cesta. Às vezes uma cesta simples, mas ele não deixa de dar. Eu vejo isso muito. Tá? Ou então o empresário fala, olha, esse ano foi bom, eu quero dividir com o meu pessoal e eu quero dar uma boa cesta. Eu vejo também isso. Eu vejo isso. E para os funcionários isso tem um significado todo especial. Eu vejo os funcionários, eles têm uma expectativa muito grande. Às vezes nós vamos entregar em algumas lojas de departamento que tem fila para entregar, ou mesmo em alguns supermercados que compram cesta de Natal da gente também, para dar aos seus funcionários. Os nossos caminhões, quando chegam com a cesta de Natal, passam na frente de todo mundo. Para tudo, vai descarregar a cesta. E eu vou dizer uma coisa para você também. Quando eu era criança, o meu pai comprava a cesta de Natal. E para mim aquilo era um evento. Eu devia ter uns 5, 6, 7 anos. Eu estou com 69. Eu lembro isso como se fosse hoje. Para mim era o máximo. Esse sentimento existe. Existe e eu vejo muito claro isso nos funcionários e nos empresários também, viu? A cesta de Natal é o que é por causa deste sentimento.